Olá, seja muito bem-vinda a esse podcast. E hoje ele tem uma surpresa para você, né, Ana Paula? É verdade, hoje vocês vão ver que Deus pode tudo em qualquer época da vida da gente, seja a gente criança, adolescente, jovem ou adulto. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Então chama aí as amigas, compartilha, curte, ativa o sininho para o podcast te avisar toda semana que tem episódio novo e comenta, porque a gente quer saber o que vocês estão achando do podcast. E coloque sugestões também, porque a hora que você pede temas, a gente vai correr atrás de testemunhos, não é verdade? E aí, todos os podcasts nossos estavam falando de mães que oram. E agora nós vamos ver filhos ou filhas, frutos de mães que oram. E tem também netas de avó que ora também, verdade. Não é isso? Apresenta aí. E aí, Maria Eduarda, seja bem-vinda, filha. Muito obrigada. E aí, quem é a Maria Eduarda? Tá, meu nome é Maria Eduarda Baceto Preste, eu tenho 14 anos, sou adolescente em Cristo da paróquia São Camilo, mas minha trajetória na fé começou lá em Araguaia, na paróquia São Miguel Arcanjo. Eu tenho uma ligação muito forte lá com a paróquia, porque eu fui batizada lá, minha primeira comunhão foi lá, eu confessei lá ontem, inclusive, e vou crismar lá nesse domingo. Então é uma ligação muito forte por isso, e também porque meus pais, eles ajudaram na construção da igreja com um desejo, que era ser pais. E eles foram ajudar com essa intenção. Ajudaram e no lançamento da pedra fundamental da igreja, a minha mãe colocou lá ser mãe. Pouco tempo depois ela descobriu que estava grávida de mim. Então é uma ligação muito forte. Que legal, adorei! É. E você, Laurinha? Você é famosa porque a vovó fala muito em você, né, Laurinha? Quem é a Laura? Oi, gente. Meu nome é Laura Campos Ferreira Menin. Tenho 13 anos. Sou da paróquia São Camilo de Leles. Neta da Ângela. Que Ângela? Não sei também, né? Ângela Ábido. Filha de Vanessa. E agora estou no projeto AC, Adolescentes em Cristo. Tá sendo muito especial, muito gratificante, tá? E minha trajetória na fé começou desde pequenininha, sendo batizada. Ela foi batizada logo que nasceu, né, Laurinha? Foi. Tem um álbum, né, que eu amo ver. E sempre fui da São Camilo de Leles. Fiz minha primeira comunhão lá e agora estou no AC. Muito feliz. Que coisa boa, não é verdade? E eu quero saber o seguinte. Ô, Ana Paula, eu acho que ela esqueceu um negócio da trajetória da fé dela. Quem foi a catequista dela? É verdade. Olha, Laura, toda vez ela esquece de mim, gente. Fala aí, Laura, quem foi sua catequista, Laura? Ana Paula Velasque. A tia Ana Paula, viu? E eu quero saber de vocês o seguinte. E nesse pouco tempo de vida que vocês têm, 14, 13, 12? 14 e 13. Vocês já conseguem perceber que Deus pode tudo na vida de vocês? Com certeza. Sim. E a gente quer saber por quê. Aonde? Qual momento vocês chegaram a essa conclusão? Tá, assim, desde a minha concepção eu tenho certeza que Deus pode tudo. Porque minha mãe e meu pai, eles tinham o desejo de engravidar durante 10 anos tentando. Fizeram 5 fertilizações e não conseguiam. Mas aí, a minha mãe, ela não desistia, porque ela tinha fé que ela ia ser mãe, e ela fala que ela tinha certeza que não ia passar por essa terra sem ser mãe. Então, ela continuou tentando, e aí acabou que ela engravidou naturalmente de mim, depois daquilo que eu já contei da pedra fundamental da igreja. E outro momento que eu tive certeza que Deus pode tudo, foi um bem recente da minha adolescência. Inclusive, foi até no ano passado, que eu tinha viajado 15 dias com a minha família, e quando eu ia voltar, era semana de provas. E eu tinha perdido 15 dias de aula. Aí quando eu voltei, no primeiro fim de semana, na véspera da semana de provas, eu fui para Araguaia. E aí eu tava matando a saudade da minha família, que não tinha ido viajar, das minhas cachorrinhas. Só que a minha cachorrinha Pipoca, ela foi atropelada e morreu nesse fim de semana. Então, eu expliquei a situação para os professores e minha mãe também. E eles falavam para mim não fazer a prova. Só que assim, eu sentia que era uma obrigação minha fazer e eu queria fazer. E na hora de fazer a prova, como eu não desisti, eu senti uma paz de espírito que eu não conseguia explicar de onde vinha.
Porque com toda aquela insegurança que eu tinha perdido matéria, com a morte da minha cachorrinha, era meio impossível eu estar tranquila na hora da prova. Mas acabou que eu me senti muito bem, tirei notas boas e aí eu tive certeza que Deus pode tudo. Amém. E você, Laura? Eu acho que quando eu descobri que Deus pode tudo, quando eu era bem pequenininha, né, eu tive meningite. E nisso eu achava que a minha avó também, né, pode contar um pouco mais sobre isso do que eu, mas eu acho que nisso eu sinto que Deus pode tudo. Além disso, tem também a Canção Nova, que eu viajei junto com as mães que oram pelos filhos. E lá eu acho que eu senti uma paz muito grande. Uma sensação. Sentiu a presença de Deus. Sim, uma sensação que Deus pode tudo, não só por mim, como também pelos outros. Eu acho que as mães que estavam lá, cada uma das mães que estavam lá, sentiram a mesma coisa que eu senti, que é a presença de Deus e saber que Deus pode tudo, não só pela sua experiência, mas também pela presença, ver, né? Pelo sentimento e pela fala dos outros. Você consegue sentir que Deus pode tudo. E aí, Maria Eduarda, escutando o seu testemunho, eu lembrei da gravidez da Laura, porque a mãe da Laura teve 3 abortos antes dela e também não conseguia segurar a bebê. E a Laura ficou escondidinha na barriga durante 3 meses, sem que a gente soubesse, para que o organismo não expelisse. Então, eu sei que Deus pode tudo, porque a Laura está aqui e realmente, durante a meningite, nós vimos que juntou, nós estávamos começando, né, Ana? Eu me lembro dessa época, foi uma vacina, né? Foi uma vacina que ela tomou e foi sorteada em 1 bilhão, não sei quanto aí que tem a estatística, e ela ter saído sem nenhuma sequela. Então, assim, todos os dias eu agradeço por ser a madrinha da Laura, né? Além de vó. Madrinha e vó. E saber que Deus pode tudo, tudo, tudo. Deixa eu te falar, Maria Eduarda, a sua mãe já mostrou que é uma mãe que ora, eu conheço, a gente conhece também a Simone. O que é para você ser uma mãe que ora? Uma filha. Uma filha, mas primeiro uma mãe, depois uma filha. Como ela vê a sua mãe que ora? Assim, a fé da minha mãe é uma coisa que eu admiro muito. E se for para herdar uma coisa dela e que eu tenho certeza que ninguém vai me tirar, é a fé dela. E ser uma mãe que ora, eu acho que é muito importante, assim. É uma coisa que eu nem consigo explicar em palavras, porque você tá lá rezando pelo seu filho, que é uma das pessoas que você mais ama no mundo. Então, eu acho que, assim, é uma coisa muito importante. E você, como filha de mãe que ora, você sente a oração da sua mãe? Com certeza. Assim, desde que ela começou esse ano, né? E eu sinto que ela tá muito melhor depois de ir nos encontros que tem. Ela volta super feliz. E assim, vendo ela feliz, automaticamente eu fico feliz por ela. Porque, como eu expliquei, ela tinha esse vínculo na paróquia São Miguel Arcanjo em Araguaia. Mas agora ela tem aqui também. Então eu penso que ela se sente mais incluída até. E vocês acolheram ela super bem. Obrigada. Ah, obrigada. E aí, Laurinha, o que é uma mãe que ora? Laura Valeme, São José. Laura tem que explicar 3 coisas. Mãe que ora, vó que ora e filha que ora. Verdade, Laura. O que é ter uma avó que ora? Eu acho que é muito especial e muito gratificante. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a todas as mães e a fundadora, né, que eu acho que o que você sente sendo uma mãe que ora é uma explicação que acho que não consegue se descrever em palavras. Porque não vai além das palavras, é pelo sentimento que você sente, né? Então, eu acho que uma avó que ora é uma avó que dá tudo de si pelo seu neto. Uma avó que tenta o máximo tirar o que ela tem para dar para o próximo. Entendeu? Então, eu acho que é uma explicação que eu não sozinha devo dar. Eu acho que... A vovó... Eu fico pensando assim, a gente nunca conversou, eu pelo menos nunca conversei tendo essa visão de lá para cá, né? O que é ser uma filha de uma mãe que ora. O que eu queria saber de vocês é assim, vocês sentem
essa segurança, vocês sentem esse conforto de saber que tem uma pessoa na família de vocês que reza por vocês, que intercede por vocês? Isso chega no coração de vocês? Porque assim, a gente sabe que pela autoridade espiritual que a gente tem, isso chega até vocês, mas a gente queria saber se vocês sentem isso, sabe? Para ir isso fazer é uma importante. prova, para estar num evento, né? Diante de situações da vida, vocês conseguem sentir a proteção da oração da mãe? Sim. Com certeza. Eu acho que o momento que eu senti muito essa presença foi no dia que eu fui fazer o fórum, que é um trabalho da minha escola, que eu e minha amiga fomos fazer, e minha mãe, antes de eu sair para ir, ela orou, e eu também. E quando eu tava lá, eu tinha a certeza absoluta, porque eu sentia que ela tava rezando. Eu sentia. Era uma sensação que na minha cabeça, eu sabia que eu tava segura lá, e que eu podia tudo. Você estava forte. Que eu estava forte, que eu sabia de tudo. Não só porque eu tinha estudado, mas também pela presença de Deus e presença de Maria do meu lado, sempre lá. Que legal, Isso né? aí, muito legal. E você? Assim, eu sinto muito, porque toda vez que eu vou fazer uma prova, por exemplo, aproveitando que ela entrou no assunto da escola, eu falo, mãe, reza pra mim. Assim, eu já me sinto muito mais tranquila só de saber que tem alguém rezando por mim. E eu fico o meu coração fica calmo. É uma coisa, assim, que também não dá pra explicar, porque é muito profundo. E também, assim, eu acho que eu fui agraciada com ter uma mãe cristã. Principalmente que reza por mim, assim, é mãe que ora. E que sempre me coloca pra frente, assim. Como adolescente, eu digo que não é fácil você se manter, assim, no caminho correto. No caminho da fé, sempre. E minha mãe tá lá, ela me dá um empurrãozinho, eu já vou pra frente e já tô no caminho de novo. Então, eu acho que, assim, é uma coisa muito importante. Que bom. E tem uma coisa, né, já que você entrou nesse assunto, como é que é ser filha de mãe que ora no mundo de hoje? Como é que Beatins. Elas são Beatins. Beatins, Como é que é ser isso no mundo, né? Por exemplo, na escola, diante dos professores? A gente tem várias situações. Agora a gente passou por uma específica que é o Halloween, por exemplo. Sim. Né? Então isso sempre são assuntos que vão e que voltam todo ano, a mesma coisa. E tem essa dificuldade, porque a gente orienta e vocês, né? Vocês deveriam seguir o que a gente, como mãe, orienta. Aí chega na escola, tem os amigos, tem os professores, tem uma série de barreiras que vão se colocando. E como é isso para vocês, assim? Porque tem gente que prefere não se envolver, não enfrentar, não responder, não afirmar, não testemunhar a não fé. Testemunhar. Como é para vocês? Para mim, essa questão do Halloween, eu nunca participei e tenho a certeza absoluta que nunca vou participar. Que eu sinto em mim que isso é uma coisa que se eu fizer, não vai agradar Deus. A Deus. Uhum. Eu tenho essa certeza. E que as minhas amigas que perguntam pra mim, Laura, por que você não participa? Por que você não vai? Eu falo assim, porque eu sei a explicação do que acontece lá. Eu sei a explicação. Não é uma festa, não é uma brincadeira. Por trás da brincadeira, sempre tem um fundo de verdade. Uhum. Então você sempre vai saber que aquele lugar não vai te fortalecer na fé. Muito Nunca vai pelo te contrário. fortalecer. Entendeu? Vai te empobrecer. Uhum. Então eu acho que participar é uma questão de acreditar que Deus pode tudo. E não participar você sentir que Deus pode tudo. Porque Deus me faz ser forte e falar, eu não vou. E ninguém vai mudar minha cabeça. Porque não é fácil, né? Você se posicionar e se manter firme, Nunca. né? Porque a maioria não pensa como vocês, Perto né? de tantas influências. Uhum. Isso. Eu me lembrei agora, que também é da mesma escola de vocês, um professor perguntando para um filho de uma amiga se ele acreditava que Deus estava na Eucaristia. E ele falou que acreditava. E aí o professor falou, você é canibal?
Então, a necessidade que a gente tem de reconhecer. Você tem algum exemplo de alguém dentro da escola, não importa se é colega, se é professor, que questionou a sua fé ou alguma coisa que você acredita? Sim, assim, eu tenho um exemplo comigo mesmo. Eu uso essa pulseirinha aqui, que tem uma Nossa Senhora Aparecida. Uma vez uma menina veio e perguntou se eu acreditava e ficou questionando minha fé. Foi um momento, assim, muito desconfortável para mim. Mas eu mantive minha postura e expliquei a história da minha mãe, que eu até expliquei aqui agora também. E aí ela percebeu que ela não estava, assim, correta de fazer aquilo e parou. Mas, assim, é uma situação muito desconfortável que colocam você. Principalmente, assim, como vocês falaram. A gente sendo filha de mãe que oram, chamam a gente de Beatinha, sim. Chamam mesmo. A Ana acabou, inclusive, de criar Beatinha foi Flávia. Beatins, é. E assim, você se manter lá, na adolescência principalmente, que às vezes tem algumas inseguranças, não é fácil também. Mas com isso de ser Beatins, eu sinto que geram umas coisas dentro de mim muito fortes. Por exemplo, um testemunho assim na escola seria que às vezes eu abraço uns casos dentro da escola mesmo, de amigas minhas, que eu nem sei porque eu tô ajudando. Desde coisas pequenas às coisas grandes. Por exemplo, uma vez, há muito tempo, acho que foi em 2019, a gente estava cantando o hino na escola e uma amiga minha desmaiou. Todo mundo que estava perto dela se afastou. Eu corri para segurar ela. E foi uma coisa assim, eu não pensei na hora. Eu senti que eu devia ir e eu nem era próxima da menina. Atualmente, eu sou muito amiga dela, ela mora nos Estados Unidos e eu continuo mantendo um laço de amizade forte com ela. E foi a partir disso que a gente se aproximou. Então, a fé, podem te chamar de Beatim, sim, mas é uma coisa que proporciona abrir inúmeras portas na nossa vida. Verdade. Tem algum testemunho, Laurinha? Diversos. Diversos, né? Mas eu vou contar o principal. Eu uso a pulseira das mães que oram todos os dias e não tiro. E uma vez, uma pessoa virou pra mim e falou assim: pra que tantas? Não precisa de tanto. Uma só já basta. Eu falei assim, pra mim não importa quantas eu tenho aqui. Pra mim, eu tenho isso, tenho mais. Eu colocava dentro da minha mochila. Eu coloco em tudo, aonde você pensar tem terço. Tem mesmo. No pescoço, No né? pescoço, tem em todo lugar. E aí eu falei assim, pra que tanta? Eu falei, porque eu gosto, porque eu tenho uma paz interior quando eu vejo isso, quando eu me vejo fazendo algo positivo, eu sinto que meu coração, Deus está me acolhendo. Quando Deus sente que Deus manda você fazer algo, eu acho que você recebe de uma maneira mais especial do que quando uma mãe manda você fazer. Muito mais especial. Porque você sente que o que você está fazendo é certo. Uhum. Por exemplo, eu estava na igreja esse domingo, e aí uma senhora chegou e a missa estava lotada. E eu estava em cadeira, eu peguei outra, e quando eu vi essa senhora chegando, eu não pensei duas vezes em levantar e dar meu lugar para ela. Não pensei. E eu não tinha mais cadeira. Então eu pensei, assim, eu preferia ficar em pé. Porque eu me sinto na obrigação de fazer isso. Legal. É isso. E aí, eu queria fazer uma pergunta. Hoje, a gente sabe que as escolas estão cheias de ideologia, né? A gente está sendo bombardeada. E nós, adultos, temos dificuldade. Nós estávamos discutindo aqui num podcast, né, que tinham famílias numerosas, nós acabamos tendo família pequena porque diziam que não era para ter muito filho. Vocês recebem bombardeios de ideologia? Eu acho que sim. Não, eu acho que sim. Porque muitas vezes criticam e... Beatim? Beatins. Eu Adorei. Eu acho que sim, porque quando você tem fé, ninguém pode te derrubar. Ninguém. Não importa quem seja. Então, quando eu tava na escola, sempre me perguntam por que eu não vou em Halloween? Por que eu vou na igreja? Porque eu me sinto bem. Porque eu sinto uma paz dentro de mim que é inexplicável.
Eu acho que em todos os meus trabalhos, em tudo que eu faço... Você reza o terço, Laura? Sim, Ela adora um terço. eu amo o terço. Depois da prova, eu sempre rezo um terço. E já olharam Não pra é? mim. Não é? Reza. Ela tem mania de terço. Eu rezo o terço depois da minha prova. Eu tava rezando o terço depois da minha prova. E olharam pra mim e começaram a rir. E eu me senti assim... Eu não demonstrei que eu senti. Mas por dentro, você parece que te destrói. Alguém criticando o que você gosta de fazer. E depois... Não, que é uma coisa que não prejudica ninguém, que não ataca ninguém. Mas incomoda, Mas né? incomoda. E isso vocês vão viver em vários momentos da vida de vocês, né? Seja em relação à bebida, seja em relação à droga, seja em relação às más companhias. Sempre vão estar testando a fé de vocês, os valores de vocês, né? Então, As atitudes corretas. E por quê? Porque quando a gente tem essas atitudes corretas, a gente questiona quem não tem. Então, às vezes, quando você faz uma coisa, quando você vai à missa, você incomoda quem não vai. Porque a pessoa sabe que o certo é ir, e se ela não vai, ela fica, mas ela vai, né? E eu podia também estar indo Sim. e não vou. Então, aquilo incomoda as outras pessoas. Então, daqui para frente, isso vai ser uma constante na vida de vocês, cada vez mais. E é bom porque vocês já estão aprendendo a se posicionar, e mais que se posicionar, a manter a postura de vocês, né? Sim. Porque o importante é isso, é falar, eu não vou, ou eu vou, por causa disso, disso e disso, e ponto final. Como você disse, ninguém vai mudar isso, porque isso tá no meu coração, tá selado no meu coração. Tá muito forte. Muito forte no meu coração. Eu achei interessante na fala da Maria Eduarda que ela falou, às vezes a gente se sente constrangida. Sim. E o mundo quer constranger a gente Exatamente. com as nossas opções sexuais, com as nossas opções sobre andar direito, né? Porque hoje o errado virou certo e o certo virou errado. E nós precisamos, para um mundo melhor, que vocês consigam dar conta desse constrangimento. Porque, como a Ana Paula disse, nem todo mundo quer o bem, não é isso? E tem uma frase que eu acho que ilustra muito isso. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, É isso aí. né? E aí, para dar conta dessa corrente contra que estava aí, vocês duas se uniram Sim. e criaram algo, né? Levaram algo para a paróquia, que hoje a menina da Ana Paula está junto, que a gente depois não trouxe ela junto para ser um outro podcast, não é isso? Para dar oportunidade vocês que são adolescentes. O que é o AC? O AC é um projeto criado por mim e pela Maria Eduarda, com o objetivo de incentivar os jovens a ir na igreja, os adolescentes a irem na igreja, a viverem a vida de fé, a viverem a vida em Cristo. Então, por isso que fala adolescentes em Cristo, que é viver o que é tão bom, viver o que é especial. Então, com a nossa padroeira, Nossa Senhora do Equilíbrio. A Nossa Senhora, depois você vai explicar a Nossa Senhora, mas aguenta aí, o que é para você estar? Ela já explicou o que é o AC, eu posso falar o que o AC é pra mim? Pode. Antes de vir, eu tava pensando nisso, conversando com a minha mãe até. E eu cheguei a uma conclusão que o AC é o caminho estreito. Eu peguei uma frase aqui do próprio Jesus Cristo que diz o seguinte: entrem pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que levam para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida, e são poucos os que a encontram. Então, como eu disse, o AC é o caminho estreito, porque Jesus Cristo fala aqui que é um caminho estreito, apertado, ou seja, não vai ser fácil você se manter. Mas ele nunca diz que vai abandonar a gente. Ele sempre vai estar lá com a gente. Já o caminho largo, o caminho que leva pro espaçoso, é o mais fácil. E eu penso que é aquele que a nossa cultura atual, as músicas principalmente, estou usando música, porque adolescentes gostam muito de ouvir música. Algumas letras, assim, levam direto pro caminho espaçoso. E o nosso sistema também, o sistema atual,
eu penso que também leva pro caminho, esse caminho que eu tô falando. Gente, as músicas Estão horríveis. é um ponto que Os realmente- influencers também, né, Ana Sim. Paula? Nossa, Quantas mas as músicas pessoas... são não sei se você já ouviu. Não, Porque- eu só escuto umas de vez em quando, Nossa, assim. Que... gente, o que é isso? É A Aline horrível. falou comigo que eu tenho que ir num show para ter um choque da realidade, que eu acho que eu tô fora da realidade. Nossa. Não, e a impressão que eu tenho é que é tão pesado que essas meninas não sabem nem o que que elas significa. estão E O que você tá repetindo. ouvindo. O que significa aquilo? Quando eu escuto, eu falo, não é possível o negócio. A gente não pode falar algumas coisas aqui na internet, Sim. mas pode gravar uma música dessa. Daquele jeito. Pra criança cantar, entendeu? É verdade. Por isso que eu E... Pode falar. Por isso que eu penso que criticam por acreditar em Deus, criticam por seguir o caminho estreito. Mas não criticam, por exemplo, seguir o outro caminho. O caminho dessas músicas, o caminho dos Tá influencers. todo mundo indo, então... Tá todo mundo indo, então a gente que continua no caminho estreito, que pode ser mais devagar. Mas é porque a porta Mas- estreita vai passar menos Menos gente, gente. né? É. Então a Poucos- gente vai ser sempre a minoria. Aqui fala, são poucos os que entram por lá, mas são esses que levam a vida, uma vida leve, assim. E também, aproveitando que a gente tá falando disso, a gente, como adolescente, é muito influenciável. Uma vez, na questão de música, eu falei, mãe, queria ir em tal show. Ela falou, não, você não vai. Porque ela já sabia como eram as músicas. Tinha amiga minha que falava que ia. Ela falou, não, você não vai ir. Então, assim, não é fácil se manter no caminho estreito. E como eu já falei, eu sou agraciada por ter uma mãe cristã que quando eu tô, assim, querendo sair do caminho estreito, ela vai lá e me dá um empurrão, eu já vou dentro E de sua novo. mãe é agraciada por ter uma filha de 13, 14 anos que entende isso. É, Porque, minha filha, porque o problema é o normalmente- embate diário dessas coisas. Você não vai, eu vou, porque eu vou, até que você não aguenta mais. Fala, vai, menina, pelo amor de Deus. Quebra a cara, né? É. Mas eu acho que a gente sempre tem que escutar, porque a sabedoria nem sempre a gente vai ter. Eu acho que a sabedoria vem de algo maior, algo que já teve a experiência e que entende o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado. Então sempre vale a pena você escutar alguém, escutar o próximo. Então, por exemplo, minha mãe acorda todo dia, 4 da manhã, para rezar o rosário. Então, por isso que eu sempre sinto essa paz. Eu sempre sinto que tem alguém olhando por mim. Então, eu sinto que eu nunca tô sozinha. Porque eu sei que eu tenho pessoas que estão no caminho da fé que podem me ajudar todas as vezes que eu precisar. E quando, de vez em quando, vovó dá uma socadinha também, chega no lugar, né? Chega sempre, sempre, nunca para. E é, assim, uma sensação muito reconfortante, porque você saber que se você sair, vai ter lá alguém que não vai desistir de você e vai te ajudar, é, assim, algo inexplicável. Porque tem gente que, infelizmente, não tem isso. E os limites são importantes, Com né? certeza. Isso, Muito. pai e mãe que dá limite faz a diferença. Então, como diz a Ana Paula, agradecer a Deus também, porque vocês têm pais que colocam limites para vocês. Sim. Sim. E aí, vocês se uniram, né? Para poder dar conta do mundo. E aí, encontrou essa turma E vamos que... conseguir. E vamos crescer cada vez mais. Muito. E aí, conta agora da padroeira, do AC, como é que é a metodologia. Então, eu vou falar da Nossa Senhora do Equilíbrio, que eu descobri ela quando eu viajei para Canção Nova. E que antes de eu viajar, eu falei assim, eu preciso de equilíbrio, eu preciso de alguma coisa, algum santo, alguma Nossa Senhora que me dê esse equilíbrio, que eu me sinta forte na fé, que eu sinta que eu posso tudo, que Deus pode tudo. E quando eu tava indo pra lá, eu entrei, quando eu chegando na Canção Nova, no segundo ou terceiro dia, eu entrei numa loja, na primeira loja. A primeira Nossa Senhora que eu vi, eu achei ela muito bonita. Quando eu olhei, eu senti uma paz. E aí, essa Nossa Senhora, eu fui olhar o nome, era Nossa Senhora do Equilíbrio. E nisso eu falei, mãe, eu preciso dessa Nossa Senhora. E eu não parei de falar dela enquanto eu não comprei. E antes de eu comprar, eu pesquisei tudo sobre ela. O dia dela, tudo. Então eu sabia que ela
que a Nossa Senhora conseguiria me dar o equilíbrio que eu preciso. E é interessante porque foi colocado em votação e a Nossa Senhora do Equilíbrio ganhou. Por que ela ganhou? Não é porque a Laura, porque ela poderia ser só da Laura, né? Junto com isso também, a gente pensou que, assim, na adolescência, o que você precisa é equilíbrio. Assim, as emoções, todo mundo vai ter um pouquinho de cada uma, mas você ter muito de uma, assim, já não é tão bom. Então, equilíbrio é o resumo de tudo. Um exemplo, você, assim, eu não posso fazer academia demais e esquecer das outras coisas. Legal. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu vou fazer a minha academia, vou estudar, vou ir para escola. Não deixar algumas coisas subirem a cabeça e manter o equilíbrio com tudo. Isso é muito importante, principalmente na questão das emoções e dos sentimentos, como eu falei. Eu achei bonito na argumentação de vocês também, porque vocês não falaram só do equilíbrio de vocês, mas vocês falaram também da necessidade dos pais terem equilíbrio. Sim. Não é isso? Eu acho que o equilíbrio não é só para os adolescentes, não só para os pais, não só para os pais, mas como para todos. Porque eu acho que o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito doido. Muito diferente de tudo que a gente pensa. Então, quantas pessoas vocês se veem tentando tirar a própria vida? Quantas pessoas vocês veem indo para desequilibradas, indo para lugares que a gente sabe que não é certo, mas mesmo assim, algo faz a gente desviar. E eu sei que com equilíbrio, com a Nossa Senhora do Equilíbrio, com Deus, eu sei que eu posso continuar seguindo esse caminho estreito e não me importo com o que os outros pensam de mim, que eu sei que eu tô no caminho certo. E uma outra coisa também é que eu penso que os adolescentes são o reflexo dos pais, das mães, dos pais, assim. Porque eu me inspiro muito nos meus pais. E eu sinto que eu sou o reflexo deles. Tudo que eu sou, eu devo a eles. Então, eu penso que com os outros adolescentes também seja assim. E o equilíbrio não é só necessário pra gente, como vocês falaram, pra eles também. Porque se nossos pais têm equilíbrio, a gente vai provavelmente se inspirar no equilíbrio deles e refletir isso. Legal. E aí, Ana, acho que tá na hora da fofoca, né? Eu quero saber qual fofoca que vocês têm de vocês mesmo. Não pode fofocar dos do outros aqui. Pelo aqui amor é de só Deus, da gente. Só da gente. Uma história engraçada, alguma situação interessante, assim, que tem acontecido na vida de vocês. Quer falar primeiro? Pode falar primeiro. É porque teve uma prova até desse ano que tinha uma questão que, assim, eu li, eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia o que eu ia responder. Aí, antes de ir pra escola, eu tinha lido o Salmo 91, porque normalmente de manhã eu gosto de ler, assim, dá mais segurança, eu me sinto melhor. Aí, na hora da prova, tava falando um pouco, tinha alguma coisa, eu não lembro muito bem, que falava sobre Deus. Aí eu falei, vou colocar o Salmo 91 e explicar um pouco sobre ele. No final, acabou que deu certo. Eu fechei a questão e a professora até leu pra turma a questão. Então, assim, foi bem engraçado. Legal. Aí você não lembra qual era a pergunta? Não, a pergunta eu não lembro direito. Né? Mas eu acho que tinha que fazer um reflexo de Deus com o mundo atual. Aí eu coloquei a minha relação que eu tenho com Deus, assim. Se você, no Salmo 91 fala um pouquinho sobre isso. Que se você tá com ele, assim, ele pode tudo, assim, a maioria das coisas vão dar certo. É isso aí, né? E você, Laurinha? Eu tenho muito essa questão da prova também, que eu rezo. Nós rezamos antes da prova começar. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo. E pedimos que Deus nos dê sabedoria pela prova. E quando eu faço a prova e eu não sei uma questão, eu tenho essa questão de ficar nervosa, ansiosa, pra ver se eu... Não sei se eu vou conseguir fazer a prova, se eu vou acabar a tempo. Então, antes de eu começar, rezo. E durante a prova, que eu vejo que eu tô tentando correr muito, me acelerar, pensar coisas que não são da própria questão, que eu tô fugindo do meu objetivo, que é acertar aquela questão. Aí você reza pra Nossa Senhora do Foco. Nossa Senhora do Foco, você existiu pra todo mundo. Então... mas eu tenho uma fofoca boa. Laurinha estava vivendo uma situação na escola e a evangelização lá em casa é muito no domingo, na hora do almoço, né? E aí um dia
A gente conversando sobre um assunto e a Laura chorava. No outro domingo, a Laura chorava. Quando foi um dia, eu peguei a Laurinha pelo colarinho, dei uma socadinha, não foi, Laurinha? Na parede. Falei, filha, se você tem certeza daquilo que você quer, segue em frente. Gente, como foi importante esse momento, né, Laurinha? Muito. Virou a vida. Mas a melhor da história, que como ela parou de chorar, a gente conversava o assunto normalmente, eu resolvi contar para a Vanessa, minha filha, o que tinha acontecido, né? Falei, Nê, mãe Toda, tem que... né, assim, preocupada, Preocupada, né? Porque hoje não se bate, né? Falei, ó, eu peguei a Laura Não, você pelo... não bateu, não bati, né, não. Ângela? Apesar de que, Ana, como Só deu uma psicanalista, sacudida. só deu uma, mas como psicanalista eu falo muito isso. Tem hora que só o bumbum que escuta. Infelizmente, se deturpou, porque as pessoas É agrediam. assim, lógico. É uma outra questão Não, aí. minha mãe tinha um chinelo vermelho, tipo aquele Raider, que a gente Nossa. só enfia o pé. Nossa Senhora. E a sola dele Deu tinha medo só de umas ver. Umas ventanas aqui embaixo, assim. Tipo chuteira de trava. Gente, aquilo ali ficava a marca do chinelo e as ventosas, assim, na perna dele, que era só uma chinelada. Era uma assim, voada de uma chinelo. voada só. O chinelo nunca errou o alvo, nunca. Falam que mãe nunca erra o alvo. É. E eu acho que é ninguém verdade. ficou Concordo. traumatizado por causa disso, Por não. causa disso. Nunca Mas- fica. Mas aí eu resolvi, falei, bom, tem que contar pra Vanessa que eu peguei ela no colarinho e cheguei ela junto, né? Aí falei, Nê, mãe tem que te contar que eu dei uma sacudida na Laura. Ela falou, eu vi. Eu falei, você viu? Não fez nada, não. Eu vi que tava funcionando. Então também Ela que foi não uma tinha coisa... coragem, né? Ela que não tinha coragem. E isso foi muito importante, porque eu vi que foi um limite ali que a Laura precisava naquele momento e que deu um bom equilíbrio. E que todo mundo precisa. É um limite de segurança, né? Porque traz segurança. Aquela imposição de limite traz segurança para as crianças, né? É o seguinte, eu acho que todas as mães deveriam fazer isso. Ver para o caminho que os seus filhos estão seguindo. Ver para onde eles estão indo. Se eles estão indo pelo caminho certo, pelo caminho que é de Deus. Porque a gente tem um conhecimento pequeno. Porque a gente não viveu tanto, a gente não tem experiência. A gente não tem a vivência. Então eu acho que alguém que tenha experiência, que saiba saiba empurrar, colocar limites é muito importante. Não só pra mim, não só pra Preste, mas também pra todo mundo que tá vivendo, pra todos os adolescentes, pra todas as crianças, pra todos os jovens, pra todo mundo, até pro seu filho que tá adulto. É. Verdade. Assim, eu trouxe outra frase também, que ela falou sobre conhecer a fé. E é até do YouCat, do Catecismo Jovem, que fala, em uma parte fala que você só ama o que você conhece. Aí diz o seguinte: tendes conhecer a vossa fé como um especialista em teologia. Tendes conhecer a vossa fé como um bom músico entende uma partitura. O estudo abre portas para quem se dedica, tanto no pedagógico quanto na fé. Estou iniciando os meus estudos com amor. E impactou muito em mim, porque eu toco piano e violino. Então, assim, se eu não entender a partitura, eu não tenho música. Então, se você não compreender a fé, você não saber no que você está acreditando, também não dá para continuar nesse caminho. Então, é algo que é muito importante. Verdade. E agora, como é papo de beata, vocês têm lá os encontros onde Ana Luísa, a Luana e a Bia conduzem vocês, né? Porque são 3 jovens, não são adolescentes, que falam a linguagem, nós somos as mães, ficamos na capela rezando, enquanto vocês têm o encontro. Qual dos encontros que chamou mais atenção, que foi um aprendizado para vocês? Eu amo todos os encontros, mas pra mim o encontro que falava sobre a missa. Para mim também, eu ia falar sobre esse. Porque não basta você ir na missa e ficar lá parada fazendo Sem nada. entender o que tá Sem acontecendo. entender o que tá acontecendo. E eu vejo que muita gente, com muitas pessoas acontecem isso. Sim. Então, você entender o que está acontecendo naquele momento e por que você está em pé, por que você está sentada, por que você está de joelho. Então,
uma vez eu tava na casa da vovó, e aí meu pai falou assim, me explica tal coisa, que eu não lembro exatamente. Osana. É. E aí... Quem é Osana? Quem é Osana? Que vocês gritam e ela não aparece. Então, quando ela explica, quando você sente o que tá acontecendo e você entende, você se sente que você tá... O que você tá fazendo tá retornando pra você. Por exemplo, assim, quando você tá adorando Jesus Cristo, você sente a presença. Então, eu achei muito legal no encontro que ele falou que os seus anjos estão lá. Todos os anjos de todas as pessoas que estão na missa estão lá presentes. Isso é uma coisa que essa coisa dos anjos, que o seu anjo está sempre presente comigo, com você, me afetou muito. Porque toda vez que eu tô confusa, o que eu faço? Será que eu fiz isso certo? Será que eu fiz isso errado? Eu sinto que sempre tem alguém do meu lado. E eu sei que hoje, essa pessoa que tá do meu lado é meu anjo da guarda. Eu sei que ele sempre tá lá pra me ajudar. E você, Maria Eduarda? Assim, eu gosto de todos os encontros, assim como a Laurinha falou. E eu também tinha pensado em comentar sobre o da missa. Porque antes de saber, tipo, explicações melhores da missa, como a gente recebeu no AC, no Adolescentes em Cristo, depois do AC, nós vamos à missa. E nessa missa aí, eu já comecei a prestar atenção em tudo. Eu vi que eu tava realmente conectada, assim, com a missa. Porque talvez, às vezes, eu só vou lá, fico olhando, assim, cantando a música, mas eu não tô sentindo de fato o que tá acontecendo. E eu também leio, às vezes, a primeira leitura lá na paróquia São Miguel Arcanjo em Araguaia. E aí, quando eu li depois de ter esse encontro, foi, assim, uma sensação totalmente diferente. Porque eu ficava imaginando tudo que me explicaram durante a missa. Então, foi como viver a missa, não foi ir, foi viver. Então, foi assim, é uma coisa muito importante pra gente entender no que a gente está frequentando, no que a gente está indo. Faz diferença entre assistir e participar, Com né? certeza. Nossa, estamos tendo uma lição hoje, né? Nossa. Eu penso que alguns adolescentes vão na missa, por isso que a gente teve esse objetivo de fazer esse encontro sobre a missa, sobre o que é a missa. Porque eu acho que muitos adolescentes sentam um pertinho do outro. Poucos que vão, né? Isso que eu ia falar. Os poucos que vão, quando vão, sentam um pertinho do outro e ficam conversando. Uhum. E isso, tem vezes que eu olho assim e falo assim, por quê? Por que eles estão indo, então, se não vão prestar atenção? Então, eles têm que ir e viver aquilo. E aí, depende do conhecimento. É isso que vocês vão ter que levar. Você só ama o que você conhece. E na verdade, a gente, depois que a gente entende o que está acontecendo na missa, a gente percebe que é a gente que precisa ir à missa. Sim. Jesus, né? Jesus está lá, Jesus é Deus está lá. Sim. Deus está lá e é sempre vai a gente que precisa ir buscar, né? A gente vai porque é a gente que precisa da Eucaristia, a gente que precisa de participar daquele sacrifício de Jesus que se renova a cada missa, né? Então a gente entende isso e daí deixa de ser uma obrigação, né? E é o que a gente vira o principal objetivo do domingo, pelo menos. Sim. E aí, agora, a Maria Eduarda tem uma câmera aqui, Laura tem uma ali, faz um convite para os adolescentes, diz para eles o quanto é importante estar, né? Porque aqui o mundo todo vai ouvir vocês. Por que eles precisam de ir? Motiva essas crianças, esses adolescentes a procurarem a igreja. Eu penso que quando você está na igreja, quando você se sente parte daquilo, você vive uma vida leve, uma vida suave, que você sente que tá te levando. Você sente que Deus está te levando para onde é certo, que Maria está te levando para onde você deve ir. Então, eu gostaria de pedir para todos os adolescentes que tenham a oportunidade, e as mães também, que tenham seus filhos e adolescentes, e veem que eles não estão se afastando, pede para eles, dá um toque neles, dá um empurrãozinho, né? Dá um empurrãozinho pro caminho estreito. Pro caminho estreito, para que volte, para que sinta como é bom, como é gratificante, como o Senhor sabe de tudo, pode tudo. Então, eu acho que é isso. Participem da missa, participem dos encontros que tem na sua igreja, participem da catequese, participem... E se não tiver, pode fundar, né? E se não tiver, pode fundar. Sim. É uma sensação inexplicável, assim. Queria convidar os adolescentes que podem ir nascer
para ir também. E vou falar uma coisa pessoal minha, que talvez vocês escutem e queiram ir também. Eu vou, assim, faço muitas amizades dentro da igreja e, assim, na minha opinião, são as melhores. São aquelas que não criticam a gente, estão lá do nosso lado, perseverando com a gente. E, às vezes, eu tô meio desanimada de nascer, eu recebo aquele empurrãozinho que eu já falei, vou e volto me sentindo 100% melhor. Então, assim, é uma sensação muito boa mesmo, depois você conhece o que está acontecendo e você se dedica a isso. Então, se você pode ir, vá, porque vale muito a pena. Então, AC 2024, convidamos Esperamos todos os vocês. adolescentes, hein? Esperamos todos vocês. E uma coisa que ela falou, que ela fez, acho que foi ontem, você falou que confessou? Sim, confessei. Isso é uma coisa importante também para os adolescentes, Verdade. né? Com certeza. Criarem esse hábito de confessar, né? Porque isso já limpa nosso canal de graças, né? Que a gente tá buscando e isso ajuda muito. Então é importante que a gente tenha que a gente crie esse hábito, né? Ô, Ana, você me fez lembrar uma experiência da Laura 15 dias atrás. Conta aí, Laura. Eu cheguei pra vovó e falei assim, vó, eu queria alguém, porque eu não queria confessar, apenas confessar. Contar eu queria os problemas. Eu queria sentir, Conversar. O que eu devo fazer? Eu tô sentindo isso, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? E eu procurei Padre Vicente. E hoje ela tem um diretor E hoje eu tenho um diretor espiritual que eu amo, que eu sei que eu posso contar e que eu tô E que isso também é uma outra coisa que está disponível em todas as paróquias. Os padres Sim. fazem atendimento, os padres fazem acompanhamento, né? Então, A às vezes, a confissão. pessoa está vivendo uma situação que não quer partilhar em Com o pai e a casa, mãe. com o pai e a mãe, né? Os padres estão ali para receber. É confidencial, não abre para ninguém. Então, além da confissão, ainda tem esse acompanhamento espiritual que é tão importante nessa idade, né? E nesse momento, né, Ana, a gente sabe também que tem muitos adolescentes que não têm paz com caminhada. Sim. E ter um diretor espiritual ajuda na caminhada, não é isso? Porque quando você vai confessar, você conta o que você fez. Sim. Quando você vai conversar com o diretor, você vai falar de sentimentos, de Uma orientação pensamento mesmo, né? e do que quer para a vida. Então a confissão, quem puder, tá disponível em todas as igrejas, façam a confissão, que é algo que você sente, que você sai mais leve, que Eu você me sai, senti mais leve. que você sai em paz, que você sabe que Deus agora te ama cada vez mais. Verdade. Nós queremos aproveitar, então, dar um brinde para vocês. Obrigada. Né? Do Deus Pode Tudo, É. para que fique na lembrança de vocês. Fazer a prova com isso aqui. Vou usar a caneta na escola, eu ia falar isso agora. Para que vocês possam lembrar desse momento e que muitos jovens se espelham em vocês. E aí nós Tomara. vamos pegar a palavra. Você está com qual aí, Ana? Não, eu tô ainda com... 91? Com 91 que a gente já tinha... Então pega o 91 e a Laura pediu qual? 51, 51. que eu amo. Nossa, Perdão e eu abri misericórdia? no 51, você acredita? Nossa. E agora Tem abri no piedade 91. de mim, segundo a sua misericórdia, o miserê, né? Que em alguns é conhecido como o Salmo 50, e a Laurinha escolheu aqui o 50, eu rezo no 50, você reza no 91. Tá. Senhor, eu quero te entregar essas adolescentes. Davi também foi um adolescente que foi convidado por ti para ser o rei, para unir as tribos de Judá. Que também esses adolescentes que hoje o Senhor levanta aqui, junto ao grupo fundador das Mães que Oram, que também eles possam, com toda a força, com toda a coragem, ir até o Senhor. E como Davi, diante da vida, diante dos erros, possa dizer como ele: Senhor, tende piedade segundo a sua misericórdia. Lava-me completamente das coisas erradas. Lava-me completamente das coisas do mundo. Que eu possa, Senhor, independente das ideologias do mundo, a enxergar o pecado diante de mim. E eu quero mesmo, Senhor, estar sempre ligado a Ti,
que os nossos adolescentes possam ter a confiança que não existe professor, que não existe colega, não existe ninguém que vá dizer o que é certo e o que é errado. Que eles possam apenas dizer: pequei contra ti, só contra ti. Pequei e fiz mal diante de ti. É justo na tua presença e reto no seu julgamento. E na palavra do Salmo 91, Senhor, nós queremos te entregar nossos filhos. É o salmo que fala da segurança sob a proteção de Deus. Nós queremos te entregar porque a sua palavra nos diz que aquele que habita sob a proteção do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Nós queremos te entregar, Senhor, todos os nossos filhos. Crianças, bebês, adolescentes, jovens, até adultos, Senhor. Porque filho vai ser sempre filho. Não tem idade. Não tem idade. Nós queremos te entregar porque nós só confiamos em ti, Senhor. Só na sua orientação. Nós sabemos que o caminho é estreito, que o caminho, a porta é estreita, que o caminho é reto, é mais difícil, mas é para onde nós temos que caminhar. Que os nossos filhos desejem o céu, desejem as coisas do alto e que a única coisa que um coração de mãe pode pedir é a salvação dos nossos filhos, Senhor. Por isso nós queremos te entregar, que eles não tenham medo do terror noturno, que eles não tenham medo das flechas que virão sobre eles e que eles tenham selado no coração deles, Senhor, que o Senhor os protegerá porque eles conhecem o seu nome. Amém? Amém. Amém. E nós temos confiança nesse salmo porque Deus pode Tudo, tudo, tudo. Deus pode. Tudo, tudo, tudo. Deus pode. Tudo, tudo, tudo. Até para proclamar, elas proclamam na velocidade 2. Tudo, tudo, tudo. tudo. E é nesse sentido que nós queremos te convidar, mãe, a ter velocidade juntos aos adolescentes, porque nós já perdemos a geração de 30 e 40. Nós não vamos perder essa outra. geração. Não vamos. Não é isso? É isso. E você que está assistindo esse podcast, tenho certeza que você conhece uma mãe que precisa ouvir esse testemunho dessas adolescentes, para não perder a esperança, porque a gente não pode desistir dos nossos filhos, nunca. Então, chama as amigas, chama as pessoas da sua família, da sua igreja, para assistir esse depoimento aqui delas, porque Deus pode tudo na nossa vida. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho para a gente espalhar para a galera toda esse podcast. Inclusive os adolescentes. Esse podcast é para você mostrar para os seus filhos. Mostra aí. Beijo e até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.